Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Eduardo, e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Eclesiastes 8, e hoje eu vou ler ele na Bíblia de Estudo Integrada, cuja tradução é a Nova Versão Internacional. Eclesiastes 8, nesta tradução, tem como título A Obediência Devida ao Rei. O primeiro versículo começa assim: Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito, tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Leitura de Eclesiastes na Nova Versão Internacional. Separei alguns comentários, o primeiro deles na Bíblia Brasileira de Estudo, compreendendo o capítulo todo de Eclesiastes 8, e tem como título Ninguém Pode Compreender, e o comentário diz: sendo um livro sapiencial, Eclesiastes elogia o homem sábio, destacando uma particularidade física como reflexo da atitude interior. O rosto iluminado e transformado indica tratar-se de uma pessoa que atua à luz da razão, a luz que participa da luz divina, e, praticando o autocontrole, obtém equilíbrio moral. Transforma-se, portanto, em alguém que vence a vaidade, o orgulho, a covardia e supera frustrações e ansiedades. O sábio é também um realista, que constata as desigualdades e absurdos do mundo. Que o mal seja recompensado e o bem seja perseguido, põe em evidência um mundo fora dos eixos, para mencionar com liberdade de interpretação as palavras de Hamlet. Mais uma vez, a sabedoria aparece como algo insuficiente, apesar de tão elogiável. Perante as injustiças da vida, o sábio depara com o inexplicável. A sabedoria humana não pode adivinhar o futuro,
o que nos faz descartar pretensões mágicas supersticiosas, nem pode entender plenamente os desígnios de Deus. Chegamos, assim, a compreender que a amargura do sábio está vinculada à humildade, virtude associada na espiritualidade cristã à constatação pura e simples das verdadeiras dimensões da criatura humana. Entende-se, portanto, que o autor valorize a alegria simples do comer e beber, que nada tem de hedonismo, mas reconhecimento de que nós, seres limitados, devemos ter a modéstia de nos alegrar com esses pequenos dons de Deus. Dons de Deus. No final do capítulo, o ceticismo do sábio quanto à própria sabedoria insinua uma aproximação com a sabedoria grega, se pensarmos no antigo sei nada saber, de Sócrates. A Bíblia de Estudo A Mensagem também traz um comentário aqui ao final do capítulo, e que diz o seguinte: o mistério dos caminhos de Deus é um poço profundo. Não importa quão espertos sejamos, jamais chegaremos ao fundo desse poço. Isso não quer dizer que fomos deixados nas trevas. Há respostas na religião bíblica. Há conteúdo que pode ser examinado historicamente e testado filosoficamente. E há conclusões a respeito de Deus às quais podemos chegar. A fé cristã lida com questões da revelação que lançam luz sobre o caráter de Deus e a natureza de sua vontade. Quanto mais perto que conseguirmos chegar da revelação de Jesus Cristo, mais essa luz brilhará para nos ajudar a sondar as profundezas daquele poço. Um tanto do conhecimento a respeito de Deus pode ser formulado em respostas às perguntas que as pessoas fazem. Portanto, não são as respostas que estão sendo rejeitadas em Eclesiastes. A rejeição integral de todo tipo de resposta nos deixaria com uma religião de cantos escuros, incenso e encantamentos mágicos. O ataque daquele que está em busca, entre aspas, foi dirigido contra a secularização das respostas, que tiram o conhecimento cuja origem está em Deus, a fonte, usando-o ao nosso prazer. A fumaça do incenso dessas respostas pode ter aroma agradável, mas não passa de fumaça. E por fim, separei aqui um comentário da Bíblia King James atualizada, um comentário também referente ao capítulo 8, mais especificamente ao versículo 10, que nesta tradução diz: vi também pessoas perversas serem sepultadas em grandes honra. Na volta do lugar santo percebi que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam praticado o mal. Ora, isso também não faz sentido, é um absurdo. E o comentário diz o seguinte: pessoas esquecem pessoas conforme as suas conveniências e ambições imediatas. Deus, entretanto, não esquece ninguém e jamais faz qualquer acepção entre os seres humanos que criou com tanto carinho e planos. O homem rico da parábola contada por Jesus no Novo Testamento, de Lucas 16, 19 e 31, teve certamente um sepultamento vistoso, concorrido e luxuoso, enquanto sobre o enterro do pobre Lázaro nada ficamos sabendo. Deus, porém, dele se lembrou. Salomão aqui também quer mostrar que reconhecimentos ou boa fama da parte dos filhos do mundo não passa de vaidade, inutilidade, nonsense. Essa daqui foi a leitura de Eclesiastes capítulo 8 e a leitura de alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o próximo vídeo.